Próximo quesito importante, então. Vamos começar a falar de assunto sério. Deixa aí o pessoal da canalice de Não, a lado. última da canalice. E o túmulo? Túmulo de Beelzebub. É. Essa foi pra cair as últimas pregas do meu cu, cara. Essa foi pra arrepiar os pelos do bitelo. Cara, túmulo de Beelzebub. Beelzebub é uma entidade viva. É um mistério cósmico cultuado há mais de 20 mil anos atrás. Como é que ela prende Beelzebub num túmulo, cara? É uma burra. No mínimo é uma burrice falar isso. Né? No mínimo, não conhece nada de história. Vamos agora para o período neolítico, vamos falar a Idade do Bronze, vamos falar de Baal, Beelzebub, para desmistificar tudo. Primeiro vamos falar de Bafomé, vai? O pessoal veio pela aula de Bafomé, vamos falar de Bafomé então. Então, começando a falar de Bafomé, a gente tem que, primeiro, para adentrar nesse mistério, e quem tiver nessa live vai sair com mistérios, com segredos verdadeiramente revelados, não é coisa de tratante que lê o PDF. Bafomé, ele é um mistério, ele é um arcano, ele é um segredo cabalístico alquímico, ele não é uma entidade. Não se presta culto a Bafomé nesse sentido de entidade, como algo, uma inteligência personificada do plano astral. Tá tomando tequila aí, né, vagabundo? Absinto. Pior ainda. Ruim pra caralho. Então, Bafomé é um arcano, é um mistério, é uma força da natureza que se revela através de alguns símbolos, que eu vou falar agora, mas ele não é uma entidade. Não adianta lá você falar, ô, Bafomé, me ajuda, não sei o que. É canalice, é imbecilidade. Algumas narrativas da história do nome Bafomé, elas estão aí perdidas nos anais da história, então a gente nunca vai conseguir resgatar a fundo o que o nome verdadeiramente significa, porque é um mistério muito antigo. Né? Uma das primeiras aparições do nome Bafomé, estou falando ainda da imagem, mas o nome Bafomé aparece por volta do ano de 1097, quando existe um cerco em Antioquia aos turcos. Então tinha aquela primeira cruzada, os templários estavam ali invadindo, e os turcos ali naquele cerco de Antioquia, eles começam a falar, Bafomé nos proteja, Bafomé nos proteja. Né? Mas dizem, alguns historiadores dizem que eles estavam dizendo Maomé, confundiu-se com Bafomé. Enfim, é uma narrativa histórica um pouco interessante, eu desconfio um pouco. Eu acho que realmente já existia algo como Bafomé naquela época. Certo. E aí entenderam como se fosse um culto, etc e tal, mas é um mistério, é um arcano, é um segredo. Depois o nome Bafomé aparece aí por volta do século XV, aliás, século XVI, desculpa, quando o rei Filipe IV, junto com o Papa Clemente V, manda exterminar os templários, inclusive Jacques de Molay. Então como que acontece isso? Os templários, eles foram encarregados, isso para você entender o mistério Bafomé, você tem que entender isso. Os templários, eles foram incumbidos pela Santa Igreja Católica de invadirem a Terra Santa, invadirem Jerusalém e sitiarem onde antigamente era o templo de Salomão, foi derrubado. Mas os tesouros estavam lá. Então a Igreja Católica fala, vão e ocupem. E manda todos aqueles templários para aquela região, liderados pelo Jacques de Molay, que fazia parte de uma família nobre, inclusive. Bom, então os templários estão lá, estão ocupando, os templários começam a resgatar muitos mistérios antigos, inclusive do templo do antigo templo de Salomão. E percebem que tinham livros de magia, conteúdos do Oriente, porque houve essa ligação, né, do Oriente com toda aquela parte. Então Salomão provavelmente conhecia o Tantra, conhecia a Gnosis, apesar de utilizar outras abordagens, outros nomes. Então muitos códigos, muitos papiros, muitos livros estavam naquela região, junto com o ouro. Um ouro de toneladas e toneladas e toneladas de ouro. Então os templários chegam lá e falam assim, olha quanto ouro, olha quanto mistério, olha quanta magia, vamos preservar isso para nós. E começam a enriquecer. A Igreja Católica não permite, porque quem tem o conhecimento da magia, principalmente da magia salomônica, tem o conhecimento de tudo, da vida e da morte. Isso é Lúcifer, é o conhecimento. Então os templários, eles são perseguidos por uma ordem direta do rei Filipe IV, inclusive Jacques de Molay. E são assassinados. São torturados nas masmorras e assassinados. E Roma toma tudo isso. Então, por isso que hoje se diz que o Vaticano tem todos esses antigos livros de magia. Todos os segredos. E o Vaticano é riquíssimo. Todas essas toneladas de ouro de Salomão passaram para as mãos do Vaticano por conta desse golpe que
que Clemente V, o Papa, deu nos Templários. Então isso é digno de ser visto. O negócio do, Isso é real. Né? Não tem mais ouro do que no Vaticano. No Vaticano, que se eles vendessem todas as riquezas, acabaria com a fome no mundo. Eu já vi isso daí. Com certeza. Mas eles privilegiam aqueles conhecimentos e o ouro salomônico. Bom, e aí, gente, só um minutinho, que senão vocês me desconcentram aqui. Então aí começa-se então essa transação de riquezas dos Templários para a Igreja Católica. Uma das coisas que o Papa Clemente V e o rei Filipe IV alegaram é de que os Templários estavam prestando culto a Bafomé. Então essa é a segunda vez onde aparece na narrativa histórica o nome Bafomé. Isso fica, tal, isso é motivo de todos eles serem queimados, torturados, perderem a cabeça, e fica durante um bom tempo. Eliphas Levi, Alfonso Luiz Constant, Eliphas Levi é o nome hebraico de Alfonso Luiz Constant, que nasceu em 1810, é um grande mago, até por Crowley, pelo Kenneth Grant, todas essas grandes mentes do ocultismo mais moderno dizem que Eliphas Levi é o grande mago da história, né? Onde? Eliphas Levi, nascido na França. Certo. Então, ele pega e começa a estudar como seminarista. A mãe dele coloca ele num seminário, ele vira padre. Na verdade, ele começa a estudar o cristianismo a fundo. Com 18 anos, Eliphas Levi já estudava a Bíblia inteira. E ele descobriu que a Bíblia tinha mistérios da magia hebraica, cabalistas. Né? Ele descobriu que tinham chaves ali na Bíblia. Ele começa a se resguardar e ele começa a guardar esse conhecimento da magia, da alta magia, magia cerimonial. Só que ele não pode fazer nada com isso por enquanto, porque ele está dentro de um círculo cristão, né? Uhum. Faz parte ali de uma egrégora cristã. Com 25 anos de idade, Eliphas Levi resolve romper, então, com essa igreja católica ortodoxa e sai pro mundo. A mãe dele até se suicida, de tamanho desgosto, porque ela queria que ele fosse lá cristão até o fim. E Eliphas Levi, então, depois de um certo tempo, escreve várias obras de ocultismo, entre elas a mais famosa, tirando a magia transcendental, Dogma e Ritual de Alta Magia. Aqui Bafomé aparece pela primeira vez com essa forma. Porque até então era uma entidade, era uma divindade, mas era um mistério arcano, era um arcano cósmico que não tinha uma forma em si. Aqui ele já tem uma forma. Então essa foi a primeira aparição de Bafomé como nós conhecemos hoje, Dogma e Ritual de Alta Magia, lançado também no século XIX por Alfonso Luiz Constant, que é Eliphas Levi. Tá?